Bem-vindo a mais um Bastidores do Tributo. Hoje a gente tem recebendo aqui um convidado super especial, Orivaldo Padilha, mais de 40 anos no varejo, com passagem aí por todos os grandes varejistas do Brasil, GPA, Pão de Açúcar, Walmart, Carrefour. E o Padilha vai dividir um pouquinho conosco a experiência aí dos últimos 15 anos como CFO dessas grandes corporações. Muito obrigado, viu, Padilha, por ter aceito esse convite. Paulo, obrigado. Segundo convite, né? Um evento seu, e muito honrado de estar aqui contigo, e vamos ver o que a gente consegue contribuir aí com a audiência. Vou falar dos incentivos fiscais. O que você enxerga nessa parte dos incentivos? Eu vou te dar uma situação que eu fiquei chocado, acho que você também vai ficar chocado. Tem um varejista regional que tem um CAGR, que é um crescimento médio anual composto de 30%, que é um número fantástico. E aí esse varejista tomou alta de infração, e o alta de infração era 1,5 bi, e era só metade porque tinha o segundo alta infração de 1,5 bi, uma alta infração de 3 bi. E aí, recalculando a base de cálculo, você chega que esse empresário, era sobre incentivo fiscal, esse grupo empresarial teve 5 bilhões de incentivo fiscal. Assim, no varejo, 5 bilhões, se você pegar o Abras, talvez acima do top alguma coisa lá, 8, 9, são empresas que vendem ao ano 5 bilhões de receita. E aí tem um varejista que sozinho teve, ao longo de 4, 5 anos, 5 bilhões de incentivos fiscais. Eu acho assim, é bom para quem... Eu acho que é bom para quem tem, e com a reforma vai ser bom para quem não tem, porque vai equalizar com quem vai deixar de ter. Então acho que a reforma vai ser bom para os varejistas poderem entrar em mercados e competir de igual para igual com alguém que tem hoje incentivo fiscal e passará a não ter mais lá na frente. Espero que nada mude, né, e que tudo fique assim. E aí eu acho que um varejista que está mudando de estado pode talvez competir de pé de igualdade com o varejista que está ali já posto. Você sabe que eu fiz uma pesquisa uma vez, Padilha, eu tentei levantar quanto existem de incentivos fiscais no nosso país. Eu consultei múltiplas fontes, usei de todas as fontes que você imaginar. Conseguiu chegar. Federal, estadual e municipal. Eu cheguei num número, até usei dados da Unafisco, Fenafisco, né? Cheguei num número de por volta de 900 bilhões de reais por ano em incentivos fiscais. Sabe, isso também representa uma grande economia na reforma para os governos, né? A gente vai ter na reforma tributária 2 fundos, o Fundo Nacional de Compensação de Perdas e o Fundo Nacional de Incentivos Regionais. Esses 2 fundos estão estimados a gerar praticamente 90 bilhões por ano. Então imagina do ponto de vista de arrecadação, você deixa de gastar ou uma renúncia de 900 para ter uma renúncia de 90. Então a reforma ela realmente foi articulada de uma maneira que a gente vai ter otimização para todos os lados, né? Para o setor produtivo e do ponto de vista da receita também, né? Eu acho que isso traz uma equidade entre todos os players desse mercado, e também acho que a gente evoluiu muito em transparência. Eu vi ontem que o governo federal tem um portal em que você enxerga lá quanto tem de incentivo por empresa. Aí eu vi um flash, e ali tem empresas de tecnologia que estão arrasando no varejo, que são os maiores beneficiários de incentivos fiscais. Como assim? Quer dizer, por que esse cara que chega com capital estrangeiro precisa de incentivo fiscal para operar no Brasil? Aí o governante de plantão fala assim: eu consegui 5 bilhões de dólares de investimento para o meu estado. Aí o cara do outro lado deu incentivo. Acho que o ministro da Fazenda está falando aí nessa guerra de narrativas de aumento de IOF, está mostrando isso e está deixando os políticos do nosso Congresso bastante incomodados, porque começa a ver transparência, né? Desoneração da folha e tudo mais. Uma coisa que você fez nas suas empresas, eu me lembro, né, da Via Varejo, o primeiro relatório de cidadania fiscal, né, que vocês publicaram. Isso foi um marco, e aí dá os parabéns para a Alessandra lá na época, e a Via, absolutamente, os parabéns para a Via, que conseguiu
fazer um balanço do que paga de imposto todo ano e dar essa transparência para o mercado como um todo. Isso foi um marco, a Via foi pioneira nisso, no varejo. Acho que a Petrobras, Vale já tinham feito em seus respectivos segmentos, né? Mas foi uma conquista fantástica. Você sabe que eu estava do lado de cá, né? Aquilo para mim foi o meu MBA de cidadania fiscal, viu, Padilha? Então, parabéns para você e para a Alessandra, porque realmente Obrigado. assim, é muito difícil você ter uma consolidação das informações, né, na esfera fiscal, tributária, é muito difícil, né? Acho que Uma iniciativa louvável. havia hoje Casas Bahia, o Grupo Casas Bahia tem esse compromisso, né? E acho que paga muito imposto, tem muito crédito tributário para monetizar. Acho que estamos nessa luta lá com eles, né? Bom, Deixa eu só acrescentar, quer dizer, além de incentivo fiscal, Paulo, acho que a reforma vai trazer também um outro benefício para os varejistas, pelo menos os varejistas que pagam imposto, né? Que reduzir ou quase eliminar totalmente a sonegação, a evasão, a fraude. Conheço histórias, acho que você também, do que foi falado lá nas comissões que elaboraram essa história de comprar nota fria aqui no interior de São Paulo, no interior do Brasil. Eu tenho um exemplo também bastante interessante. Eu trabalhava num grupo empresarial grande, a gente estava entrando num estado, e a gente pagava, em média, nossa carga tributária, era um varejista, né, de alimentos, 15%, e o varejista que estava lá concorrendo com a gente pagava 3%. E aí deu imprensa, deu uma confusão, e denúncia de lá, denúncia de cá. E aí o empresário que estava lá falou: não, vou pagar mais. E de 3 ele começou a falar: vou pagar 6 agora. Então assim, não era incentivo fiscal, com certeza era algum outro tipo de ação, não, pode ser fraude, sonegação, enfim. Mas, de fato, não fomos bem-sucedidos. A diferença de 15 para 6 continua sendo muito relevante para um negócio que dá 2, 3 na última linha quando ele é bem-sucedido. Hoje está todo mundo aí quase no vermelho, mas acho que é um ponto eu concordo relevante. com você, viu, Padilha? Quando a gente olha os dados de sonegação fiscal no Brasil, antes dos documentos eletrônicos, o SPED, a gente tinha por volta de 45% de evasão fiscal, né? Com a implementação dessas tecnologias lá por volta do 2008, a gente baixou para 20%. E agora, o que a gente está vivendo nessa reforma é a construção de um novo aparato tecnológico muito mais sofisticado do que a gente já tem hoje, fundamentado nos documentos eletrônicos, nos SPEDs e nos seus cruzamentos. Então, quando a gente analisa a reforma tributária, nós estamos construindo uma situação no SERPO, nas administrações, nós estamos gerando uma nova geração de soluções que vão desde um motor de cálculo a um motor de regras, a centralização dos documentos eletrônicos, né, chamado de ROC pelo SERPRO. E isso, eu acredito muito nessa tua hipótese e acho que aí está um grande ganho da reforma. Se a gente conseguir reduzir essa evasão ou reduzir a informalidade, a gente vai ter novos pagantes. E com isso, a tendência é que a alíquota do IVA vá cair ao longo do tempo. Se o governo, se as administrações forem eficientes no desenvolvimento dessa tecnologia, esse pode ser um pulo do gato, pode ser realmente um ganho enorme do ponto de vista de redução de carga e aumento de produtividade. Eu concordo com você, acho que isso é fundamental acontecer, e essa transparência que a reforma vai trazer vai, com certeza, trazer ganhos para isso, né? Bom, eu acho que a gente pode passar aqui para um segundo ponto, Padilha, até a gente precisa ver como é que está no tempo aí, viu? Porque a gente, se deixar, a gente vai ficar o dia e a tarde inteira. Dá mais de um podcast. Esse aqui é o 1.1. Eu acho que a gente pode até fazer dois blocos, né? Mas eu queria te perguntar agora quais são os riscos que você enxerga nessa transição e o que muda na gestão financeira das empresas, Padilha. Bom, eu acho que assim, o grande risco é alguém não estar cuidando direito desse assunto. Esse não é um assunto do tributário, não é um assunto do jurídico, não é um assunto que possa não estar na mesa, na pauta do C-level de qualquer companhia, do presidente, do diretor, do CFO, do diretor comercial, do cara de operações. Acho que ele tem que estar na mesa,
E aí é a obrigação de bem entender, conhecer a reforma e aquilo que traz de impacto para a sua empresa. Esse acho que é o principal risco, não saber fazer a transição e minimizar os impactos negativos no seu negócio. Eu acho que esse é o principal elemento aí que eu posso colocar como risco nessa transição. Acho que o resto pode dar errado. Se o split não entrar, ele não vai entrar. Vai ter, a gente vai continuar pagando lá no sistema 20, mensal, né? tal, Mas de recolhimento, continuar com aquela mecânica. mas do jeito que o Estado tá voraz por caixa, eu acho que ele vai funcionar muito bem. Então, vai funcionar. Então, minha preocupação são as empresas que sequer começaram. Em novembro do ano passado, eu usei uma frase lá no nosso evento: quem não tinha começado estava atrasado, né? De lá para cá, já passou o quê? Meio ano. Nós estamos com menos meio ano aí já nessa rota de implementação. Assim, quem está mergulhado na reforma está trabalhando 24 horas por dia. Então, quem não começou está bem atrasado. Talvez começando agora consiga queimar etapas, porque vai poder pegar o aprendizado de outros que já começaram antes, mas eu diria que é fundamental começar e entender bem, né? E aí cada empresa vai ter um impacto. E aí a decisão de como reequilibrar cada parte do seu negócio em função do que vai mudar com a reforma. A gente tem uma expressão que a gente usa na empresa, a gente fala que cada empresa tem o seu DNA tributário, né? Não tem uma empresa igual a outra do ponto de vista tributário, de composição de custos, né? De créditos, de saldos. É impressionante como a diversidade tributária ela é gigante entre empresas, né? Não, e a gente está falando de um negócio que pega quase que 1/3 da receita bruta das empresas. Então, não dá para deixar só com o jurídico ou o tributário esse assunto. Esse assunto tem que ser bem entendido e estrategicamente gerido pelas empresas. Padilha, você chegou a fazer uma comparação, a gente vai colocar aqui, que é sobre os números, né? Como os grandes números no varejo, os grandes números da indústria. Eu fico impressionado com a sua capacidade analítica. Eu queria que você comentasse um pouquinho desses grandes números, nesses dois grandes segmentos. Nós temos até um quadro aqui, acho que a edição vai colocar, mas acho que a gente tem que ir lá na indústria e ver assim, o que vai acontecer na indústria. Porque o varejo ele é a continuação da indústria, enfim. E a reforma vai pegar a indústria de forma diferente do que ela tem hoje. Então ela vai ser, acho que a indústria é a grande beneficiária dessa reforma, ela vai ter uma grande redução na sua carga tributária, e aí ela pode fazer 2 ou 3 movimentos. Vamos pensar se ela mantiver os preços de venda. Aí ela vai ter uma receita estável, ela vai ganhar quase 7 pontos na sua margem bruta. Puxa, espetacular, hein? Vai ganhar quase mais de 15 pontos nas suas despesas e vai ganhar mais de 10 pontos no lucro líquido. Então, a indústria é o grande beneficiário pela redução da carga. Só que se não houver, se ela não repassar preço, né? Se ela não aceitar qualquer tipo de negociação, também não vai vender, né? Então, é óbvio que ela vai ter que ceder. Esse modelo é só para ver o tamanho do gap que beneficia a indústria e que pode prejudicar o varejo. Se ela repassar 100%, ela vai ter uma redução importante na receita bruta, perto de 20%. Isso significa reduzir os preços, né? Você fala repassar, né? Ela vai repassar 100% do benefício, ela vai ter uma redução de mais de 20% na sua receita bruta, porque ela vai desindexar da receita os impostos que estão embutidos no preço de venda. E aí ela vai perder lucro bruto, a despesa vai ficar estável e ela vai perder lucro. Então, ela não pode repassar tudo também. Então vai ter que ter um equilíbrio. Equilíbrio de forças. De forças. E aí, para a indústria, então, se ela achar o ponto de equilíbrio, a ponto de deixar
o lucro estável, a gente está falando aí de um repasse em receita em torno de pouco menos de 19% de repasse, de redução de preço para o Quando você fala 19%, você está falando assim, compra um equipamento, vou poder comprar ele 19% mais barato, é isso? o equipamento que valia 100 vai ter que ser vendido por 81 em alguma coisa, 82 em alguma coisa. Puxa, interessante. É muito, eu acho que significativo. vai ressignificar talvez a penetração, porque os produtos industriais vão ficar muito mais baratos, e aí vai depender do apetite do empresário repassar 100%, quanto ele vai repassar e que tipo de acesso. Tem produto que vai zerar, né? Então, carne vai zerar. Então, imagina a carga tributária em qualquer corte de carne bovina ou suína ou de galinhas, né, de frangos, né? Uhum. Então vai ter uma redução importantíssima, né? Então talvez aumente o volume de venda desse tipo de produto na prateleira do supermercado. E aí o empresário, os dois empresários, tanto o que está vendendo o produto quanto o industrial e o varejista, vão ter essa decisão conjunta né? Mas se não fizer nada, não repassar nada, a indústria vai ser a grande beneficiária. Né? Vai recuperar os caixas aí, todos os prejuízos acumulados em muitos anos. Exatamente. E aí a indústria também compra de alguém, que vai estar também na sua cadeia de valor, de fornecimento, na sua cadeia de logística. Então ela vai ter que fazer o que a sua calculadora faz, que é uma reconciliação tributária. Ela vai ter que achar, se eu produzo caneta, então eu estou lá na indústria comprando plástico, qual é a carga tributária atual e qual vai ser a carga tributária nova. Eu vou ter que, na carga tributária atual, achar o preço sem os impostos que vão desaparecer, e na carga nova recalcular os impostos novos que vão surgir. Esse vai ser o novo preço de compra da matéria-prima plástico para fazer caneta. Então, eu chamei isso de reconciliação tributária dos preços de tudo que a empresa transaciona, de matéria-prima aos contratos, aos serviços terceirizados, etc., que ela faz. E aí vai ter um seguinte elemento. Parte do imposto que é cumulativo, passam a ser não cumulativo e geram crédito. Parte do produto, então essa é a redução que vai acontecer. Parte não cumulativa vai continuar sendo não cumulativa, continuar gerando crédito. Né? Mas vai ter uma parte aí que era cumulativa que vai, se a redução for na ponta do lápis, só essa diferença já vai resultar uma redução de custo de matéria-prima ou custo de serviços industriais ali na fábrica. O caixa tem uma pequena perda na virada ao longo da transição para a indústria, quase imaterial, e um potencial de crescimento de caixa ao longo do tempo. Então, eu fiz um modelo partindo da indústria para o varejo. Então, esse modelo dá essa fotografia dependendo do nível de decisão que a indústria vai tomar. No varejo, também, os três cenários. Se o varejista está ali na ponta e não reduzir preço, ele mantiver preços, a receita bruta vai estar estável, o lucro bruto deve crescer mais de 6 pontos percentuais, a despesa vai ter um ganho de quase 8 pontos percentuais e o lucro líquido vai ganhar aí 5 pontos percentuais. Né? Óbvio que esse é um cenário totalmente hipotético, porque sim, o concorrente do lado provavelmente vai ver esse cara que não abaixou o preço, fala, vou ganhar mercado daquele cara, daquele concorrente, vou reduzir o preço. Então, até quanto ele pode reduzir? Nós estamos falando aí de uma redução entre 7% e 8% dos preços médios do varejo alimentar. Esse exercício é um supermercado. Tá. Lucro bruto, aí o lucro bruto fica estável, então a área comercial desse supermercadista, desse varejista, vai ter que ter a capacidade de renegociar todos os produtos lá com a indústria. Lembra que teve uma carga de redução de 19? De 19. Ele vai ter que ter essa capacidade de extrair daquele cara uma negociação que possibilite ele se manter competitivo no mercado. Então, se ele não repassar tudo, eu acho que é impossível
não repassa tudo, e se ele repassar tudo, ele vai ter uma redução aí de em torno de 8% da sua receita bruta. E aí tudo fica estável, né? Então, qual é o ponto? Talvez ele consiga reequilibrar o seu negócio. Eu acho que, como nós do varejo, como todo mundo do varejo sabe, o varejista tem uma grande capacidade de perder oportunidade. Todas as mudanças havidas nos últimos tempos, alguém tomou a decisão de transformar aquilo em desconto na boca do caixa. É uma tendência natural no varejo. É aquela história de eu quero ser grande e eu quero receita a qualquer custo, não importa o lucro líquido. Só que nós vivemos uma situação do varejo, que o varejo vive hoje, de dificuldade de rentabilizar. Então, acho que a minha recomendação é que o varejista, o executivo lá, o empresário, tome a decisão de reter parte desse ganho em rentabilidade. Porque ninguém vive de fazer prejuízo, né? Então é uma chance dele reequilibrar. O único ponto negativo que eu vejo é a demora que isso pode ocorrer, porque se virasse a chave, isso poderia acontecer no D0. Só que temos 7 anos e meio ainda de transição, mas é importante que esse empresário cuide, administre essa transição de forma a ele reter parte desse resultado ao longo do tempo. Bom, o Padilha, eu acho que a gente pode agora partir um pouquinho das suas recomendações, né? De quais são os pontos críticos dessa reforma para o varejo que você gostaria de nos alertar, né? Eu até acho que a gente pode colocar, isso aqui é uma lista, né? Que o CFO um dos mais experientes no varejo preparou, né? Eu até que vou pedir depois para a edição colocar essa sua lista de recomendações. Eu queria que você cobrisse essas recomendações aí para o varejista, né? Como uma... Acho que a primeira coisa, então, entre na reforma de cabeça. Ela é importante e relevante, ela pode fazer o seu negócio sobreviver ou morrer. Então, cuide disso, né? Acho que vamos lá, que nessa transição, eu acho que eu brinquei lá no início, tudo vai piorar para depois melhorar, e isso significa ter praticamente 2 áreas tributárias. Eu tava no evento e a dúvida e o dilema lá interno dessa empresa era o pessoal que estava trabalhando com o sistema atual estava vendo que quando virasse o sistema eles iam perder emprego, porque tudo ia migrar para o sistema novo. Então, imagina a dificuldade das pessoas que fazem isso acontecer. Então, cuidar das pessoas, dimensionar corretamente os times. Eu vejo que há um risco no horizonte aí, que é o apagão de profissionais que trabalham na área tributária, que têm capacidade de fazer isso acontecer. Então, ter certeza que você está com o time certo, que você vai investir em time, né? Então, e aí tem uma lista aqui que a gente pode falar, né? Mas desde melhorar a apuração, de olhar a apuração corretamente, as 2 apurações, o correto entendimento aí de o que é custo, o que é margem, a ponto de precificar correto tanto o preço de compra quanto o preço de venda do produto e também dos serviços, né? Então, aquela calculadora, aquela reclassificação, aquela reconciliação tributária lá, e ter essa calculadora que você desenvolveu, tem várias, né? Mas acho que a sua é a melhor, para isso acontecer. Eu recomendaria que o empresário executivo, fizesse uma simulação as easy to be, sabe? Como é hoje, tudo que vai mudar e como vai ficar. Porque aí você vai elencar e priorizar aquilo que é mais relevante para você começar o processo, o plano de ação da migração, que é a renegociação, e ela é uma renegociação de 7 anos e meio. Ela vai começar agora, vai terminar lá na frente. Então, como é que essa progressividade da migração vai ocorrendo e ao ponto de você ir gerindo. Então, eu vejo questões técnicas de
formação de time, preparação de time e financeira, quer dizer, fazer a modelagem e ver onde vai implicar as alterações e começar um plano de ação para você ser bem sucedido. E aí, tudo isso junto com o jurídico lá que vai reorganizar os contratos e vai, enfim, tanto de produtos como serviços comprados, né? Que mais aí, Paulo? Eu acho que está muito claro, né? A gente vai colocar essas suas recomendações porque eu acho que elas valem ouro, né? Eu acho que a questão da monetização dos créditos acumulados também você tem uma preocupação muito grande, né? Eu acho que é uma das coisas mais complexas de gerir, porque tem modelo de negócio que não permite que você monetize. Por que não? Porque ela sistematicamente gera saldo credor. Ou porque você gera saldo credor pelo modelo, você vende, suas margens são muito apertadas e o varejo é conhecidamente um segmento com margens muito baixas, né? Ou porque você tem ST irreal. Quer dizer, o imposto que está embutido na nota é maior do que o imposto real que o seu cliente na paga. venda, né? Exatamente. Isso gera constantemente. Eu tenho exemplos e exemplos, Paulo, mas o mais grave acho que é o segmento de telefonia celular, que o modelo de negócio está contaminado por um preço teórico que não existe. As multinacionais talvez sejam incentivadas a vender por um preço mais alto e ao longo do tempo esse preço vai caindo, o ST está incidindo sobre um preço teórico que nunca existiu, o varejista está no meio do processo, mas ele que paga a conta. Então, ele, no final do ano, ele está lá com uma margem razoável em telefonia celular, mas metade dela não é caixa, porque é um crédito de ST que está lá no seu ativo e Deus sabe quando ele vai ser monetizado. Então, eu diria que também os executivos debruçar sobre o seu modelo operacional e entender e identificar onde ele pode, integrando as áreas tributárias, comerciais e operacionais, onde ele pode fazer fluir esse crédito, né? Também o varejo gera crédito porque ele está sempre estocado. Existe um negócio e lá e no estoque tem crédito. Então, o ideal é que o varejista só tivesse saldo credor daquele estoque não vendido ainda, né? Então, o resto teria que ser eliminado. Então, eu sugiro fortemente para os varejistas que cuidem desse saldo credor a ponto de não ter que, na transição, você ter que homologar e esperar sentar 20 anos para receber de volta o dinheiro do ICMS credor lá na transição. E aí cada negócio é um negócio, entender, com certeza você vai ser bem sucedido. A Via fez isso, está fazendo isso, então, a monetização ano a ano está sendo bastante bem sucedida, e foi assim. O tributário, o comercial e o operacional sentaram e identificaram como fazer acontecer. Agora deixa eu aproveitar da sua experiência para fazer uma pergunta fora do nosso roteiro aqui, né? A gente tem dois sistemas para gerenciar ao mesmo tempo, né? A gente fala que o profissional tributário ele está muito enfiado no operacional, né? 80% do tempo dele é resolvendo problemas com obrigações acessórias, com fiscalizações, respondendo. Como que a gente consegue fazer essa transição? A gente consegue, para aumentar budget, é um negócio que a gente gostaria muito, dobrar a equipe tributária, né, Padilha? Como que você, chefe de muitas dessas organizações, como que você gerencia isso? Como que o profissional ele deixa de ser operacional, passa a ser estratégico, sendo que ele tem que fazer a operação do dia a dia? Paulo, faz uma pergunta mesmo, mais fácil de se responder. Essa é uma pergunta muito comum, né, nos meios tributários, né? Porque a gente falou, o operacional nos absorve tanto. Como que eu vou ser estratégico se eu tenho que fazer operação? Eu acho bem difícil, sinceramente. Existe um custo, um imposto invisível no Brasil. Eu falo disso desde que eu estava lá era essencialmente tax planning na Itaúsa.
Eu via isso acontecer lá e eu vejo acontecer agora e ele só muda a proporção. Então, qual é o custo de você operar e estar compliance no tributário no Brasil? Né? Então, tem empresas que têm 200, 300 pessoas no tributário, tem outras que têm 50, 60, 70 pessoas no tributário. É um profissional caro, raro. Eu acho que o governo empurrou para as empresas essa obrigação. Eu conheço empresas de varejo que têm 30 mil obrigações acessórias por ano, o que é uma... E você tem que estar compliance, essas obrigações têm que estar certas, senão o executivo que representa a companhia lá no fisco vai receber uma cartinha estatutário, né? no seu CPF dizendo, né, que você é devedor solidário daquela empresa que vende bilhões, né? Falando, não, você deve aqui 1 bilhão porque você não entregou uma obrigação acessória corretamente. Eu acho que é um grande desafio. Essa fábrica de obrigação acessória, ela nasce da cultura de bem gerir essas coisas, o imposto dentro das empresas, mas ela é necessária e é o que temos, né? E tem que ter um outro grupo estratégico. A empresa tem que investir nisso, porque vai fazer a diferença no final da história, que vai cuidar do planejamento, como pagar melhor, como pagar menos, sem fraudar, sem sonegar, né? Não estamos falando disso. Quais são os modelos de negócio que podem viabilizar uma redução da carga em função... eu acho que ainda vale, porque são mais 7 anos e meio de transição, e ela já migrando para o modelo novo. E aí tem que ser essa parceria estratégica, tem que estar junto com o comercial. Nós chegamos a colocar um profissional tributarista dentro do comercial, nessa última empresa, para orientar os comerciais de como fazer isso acontecer lá na origem, né, quando está comprando e está vendendo. E foi uma experiência muito bem sucedida, eu diria. E ao passo que, ao mesmo tempo, esse profissional da área comercial tem que virar um tributarista no fim do dia. Tá muito mais simples o IBS-CBS do que hoje é o ICMS, IPI, PiscoFins e Companhia Limitada, mas a ponto dele poder saber raciocinar e pensar como agir de forma a pagar corretamente ou pagar o justo, o correto, né? Bom, eu queria dizer para você que a gente enxerga muito essa questão, né, do operacional estratégico na nossa empresa, e o nosso compromisso é justamente desenvolver uma nova geração de soluções tecnológicas que sejam mais leves, mais fáceis de você integrar nos seus sistemas atuais sem grandes investimentos, né? A gente enxerga a tecnologia um forte aliado desses profissionais, né? Então o nosso propósito é justamente esse, né? Eu acho que vale pedir ajuda. Eu acho que ter um parceiro como vocês que podem fazer isso, trazer isso para dentro da empresa, pode facilitar muito a vida do estratégico do tributário. Não só dele, né? Como a gente falou, de todo mundo. Eu acho que vocês estão preparados para fazer isso acontecer. E aí cabe aos executivos lá da empresa olharem isso com carinho, né? Com cuidado. Vocês podem... A tecnologia hoje é fantástica, né? Imagino que colocar também inteligência artificial ajudando nessas decisões vai também aumentar a capacidade de gerir todos esses elementos aí da reforma e ganhar dinheiro no final do dia, porque toda empresa tá aí para ser rentável e ser perene, né? Então... Bom, queria agradecer Padilha, Orivaldo Padilha aqui, um grande aliado dos tributaristas, né, da lucratividade das empresas modernas.
uma aula magna aqui que ele nos conferiu agora. Eu queria te agradecer profundamente, viu, Padilha? Eu que agradeço, Paulo, e acho que é importante a gente ter esse canal e contar como é que pode acontecer de forma correta tudo que vem mudando, né? Então, muito obrigado. Para você que assiste o Bastidores no Tributo, eu queria também pedir sugestões, né, que vocês enviassem aí questões que gostassem que fossem abordadas no nosso podcast. Então, muito obrigado. Até a próxima. obrigado, Paulo.